Olá, pessoal, graça e paz, tudo bem? Paz, seja muito bem-vindo. Sejam bem-vindos ao nosso canal, Sim. 2 ou mais. Vamos hoje para mais um devocional. Nós estamos em segundo livro de Reis. Hoje vamos falar sobre os capítulos 13 e 14. Sim, e aí essa porção de hoje, ela fala também sobre um período de decadência espiritual em Israel e em Judá, mas também revela algo muito forte. Deus continua agindo mesmo em tempo de frieza espirituais. Existem diversos reis que eles cometem falhas, guerras, orgulho, mas também existe o milagre, a restauração, tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Sim, a misericórdia de Deus, né? Apesar de tudo. É assim, é uma porção onde é muito denso, muita informação, mas também fala muito sobre o Espírito de Deus e a vontade dele atuar, mesmo não tendo pessoas tão alinhadas assim. Exatamente. Né? Então vamos dar início. 1. O rei Joacás colheu as consequências da idolatria. Joacás continuou nos pecados de Jeroboão. Por causa disso, Israel foi duramente oprimido pela Síria. Sim. Deus é misericordioso, mas o pecado persistente enfraquece uma nação, uma família e uma vida espiritual. Muitas vezes as pessoas querem livramento sem arrependimento verdadeiro. Joacás só buscou ao Senhor quando já estava esmagado pela opressão. E aí a reflexão que fica aqui é: há áreas da sua vida onde você quer o socorro de Deus, mas ainda não abandonou completamente aquilo que o desagrada? É muito forte porque isso acontece com muita frequência. Sim. Já aconteceu comigo e eu tenho a convicção que isso também acontece com diversas pessoas. Com certeza, né? A Bíblia, a palavra de Deus é um retrato assim do que nós somos enquanto indivíduos e sociedade. Então, só que o que eu consigo distrair, né, desse tópico é que quanto maior a sua autoridade, né, nesse mundo, seja como um líder, seja como um rei, seja como o pastor presidente, quanto maior a autoridade, maior vai ser a cobrança. Se você cair, maior vão ser as questões de pagar um preço. Então, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Sim, maior a responsabilidade. Com certeza. Né? Porque não se trata mais só da sua vida, mas daqueles que estão sobre a sua tutela, né? Sim. Então, realmente, assim, tenha muita sabedoria se você realmente pede um lugar de liderança. Porque quando você lidera uma pessoa ou pessoas, você tem influência direta sobre a vida daquelas pessoas, né? E aí a responsabilidade, ela não dá nem para quantificar. Essa é a verdade. É uma responsabilidade muito grande. Muito grande. E a cobrança vem. Exatamente. 2. Mesmo em meio ao pecado, Deus ouviu o clamor do povo. Apesar da corrupção espiritual de Israel, Deus levantou libertadores e trouxe alívio ao povo. Isso mostra um padrão muito forte no Antigo Testamento. Deus responde ao temor sincero, ao clamor sincero, mesmo quando o povo não merece totalmente. Mas aqui a gente dá para destacar que não merece totalmente, então ainda há um merecimento. Sim. E isso é o que faz Deus aliviar a mão. Ele ainda tem essa misericórdia, Com certeza. Né? É o povo que ele quer que se estabeleça nele. Sim. Verdadeiramente. É o povo que eu vejo que Deus queria como um modelo para todo o restante da terra, né? Sim. E ao agir de um pai, né? Sim. Um pai ali, verdadeiramente pai, ele sempre quer o melhor para os filhos, ele quer alinhar os filhos ao que... E ele vai corrigir. Ao que ele sabe. Ele vai corrigir, mas ele também vai ter aquela misericórdia, né? Com certeza. E a chave espiritual desse tópico é: a misericórdia de Deus é maior do que nossa capacidade de errar.
O Senhor não age apenas buscando no merecimento humano, mas também na sua aliança e compaixão. Aqui é um daqueles tópicos, né, que não tem muito o que a gente acrescentar. Sim. É justamente sobre isso, né? 3. Eliseu estava morrendo, mas ainda carregava a autoridade espiritual. E que autoridade! Quando Eliseu estava em seu leito de morte, o rei Joás foi visitá-lo chorando. O rei repetiu a mesma frase dita quando Elias foi levado. Meu pai, carros e cavaleiros de Israel. Realmente eu percebi isso, né? Sim. Um sentimento de meu pai, Sim. aquela paternidade espiritual, né? Exatamente. Isso mostra que os profetas eram vistos como maior proteção para Israel do que o próprio exército. Ele mesmo fala, né? O Senhor foi mais do que muitos exércitos, foi um grande exército, a força do grande exército. Uma vida cheia da presença de Deus gera impacto até os últimos dias. Mesmo fraco fisicamente, Eliseu ainda tinha autoridade espiritual. Ele carregava uma força no espírito, né? Mas depois de morto ali, que a gente vê depois o que acontece. Não, e os ossos dele. Não, e quantos testemunhos que eu já ouvi, inclusive no YouTube, assim, de pessoas, de ex-feiticeiros, que quando iam no cemitério fazer qualquer tipo de ritual satânico, eles não conseguiam concluir, porque um dos túmulos que eles tinham que revirar era um túmulo de uma pessoa cristã, né? E aí os demônios não permitiam, não mexe com esse daí. E aí, inclusive, tem um testemunho que falava, o feiticeiro falou assim, mas como é que eu fiquei 30 dias aqui numa preparação e aí não vou conseguir concluir porque tem um osso de uma pessoa que serve... Peraí, então eu não estou servindo a fonte mais poderosa? Porque esses feiticeiros, eles se movem pelo quê? Pelo ego, pelo orgulho, e eles querem ter acesso ao maior poder. E aí, quando eles percebem que, cara, peraí, e aí vários viram essa chave por conta disso. E isso é muito incrível, né? É o que traz esse retrato aqui. Um corpo sem vida cai sobre os ossos de Eliseu e só por tocarem ele volta à vida. Não tem ritual, não tem palavra. Nada, só a autoridade, o poder. Cara, isso é muito poderoso. E eu tô sentindo a presença do Espírito Santo aqui com a gente agora. Isso é muito, muito poderoso. Meu Deus. Uau! Incrível, incrível. As flechas da vitória revelaram o problema da falta de intensidade. Eliseu mandou Joás atirar flechas no chão. O rei bateu apenas 3 vezes. Então Eliseu se indignou. Se tivesse golpeado 5 ou 6 vezes, destruiria completamente a Síria. A chave aqui é: muitas pessoas perdem níveis maiores da vitória porque servem a Deus com uma intensidade parcial. Joás teve acesso à promessa, mas não teve a paixão suficiente para ir além. É aquela ousadia no espírito, né? De realmente de você, cara, já foi liberado aqui a bênção. Então eu vou tomar e vou marchar. Isso é muito, isso falou muito comigo no meu coração. E a reflexão aqui é: você tem buscado a Deus com constância ou apenas suficiente para aliviar a consciência? Eita! Chegamos nem nas perguntas para reflexão ainda e já estamos aqui, ó. Levando as lapadas tantas. Muito bom. Muito bom. E assim, né, é sobre isso, é sobre a medida que você toma posse, né? Sim. É algo que a gente tem que ter um certo cuidado na questão com o ego também, ou de achar que a sua
a sua vontade ou o que você quer é maior do que a vontade do Senhor, mas também tem a questão desse posicionamento, né? Foi o que faltou ali, ele tem um posicionamento de é essa medida aqui que eu aceito, que eu quero, né? Sim. E é sobre isso, então assim, é essa reflexão, né? Com certeza. Será que a gente está pronto aí, né? Tá buscando a Deus com essa constância para que a gente esteja na medida do que Ele quer entregar? Então, fica a reflexão. 5. Um morto reviveu ao tocar os ossos de Eliseu. Nós falamos agora, né? Após a morte do profeta, o homem foi lançado às pressas na sepultura de Eliseu. Quando tocou seus ossos, reviveu imediatamente. Esse é um dos milagres mais incomuns da Bíblia. A unção verdadeira deixa legado. A presença de Deus era tão forte na vida de Eliseu que até depois de sua morte havia sinal do poder divino associado ao seu ministério. Isso também aponta profeticamente para o poder da ressurreição que vem de Deus. A gente já vem vendo ali, né, desde Elias e tal, ressuscitando, aí Eliseu também ressuscita o menino, e agora apenas por tocar nos ossos dele, o homem voltou à vida. Então, que legado, né, que autoridade espiritual. Ele realmente era um representante legítimo, íntegro do Senhor. Com certeza. Muito, a gente para refletir, assim, que não é pelo ato em si, né, ali do que aconteceu, a pessoa caiu, encostou, voltou à vida, mas qual o significado mais profundo disso, né? Ele simplesmente tocou nos ossos, como você mesmo falou, não foi preciso nada, nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de fala, de preparação, de então, intenção, assim, né? Não jogaram ele ali com a intenção de trazer ele à vida novamente. Simplesmente foi pelo legado que ele estava deixando, que ele construiu em vida. Então, isso faz a gente refletir, né? Tipo, o que a gente está construindo em vida. E como a gente está buscando, nessa busca desse caminho que a gente tá ali caminhando junto com o Senhor, o que a gente vai deixar? Que legado a gente vai deixar? Né? Então, eu acho que esses capítulos, essa seja talvez assim a passagem mais impactante, assim. Acho que até de todo o livro de 2 Reis. Uma passagem realmente muito impactante. A gente vê que a gente falou ontem, né? É uma novela isso aqui. É uma coisa que a gente vai acompanhando, são muitas emoções, né? O tempo todo. Mas se não é a mais, é uma das mais impactantes, né? Muito bom. 6. Deus limitou a destruição de Israel por causa de sua aliança. Mesmo Israel merecendo juízo, Deus não permitiu destruição total. A fidelidade de Deus muitas vezes sustenta pessoas que já teriam caído há muito tempo. Existem batalhas que você não venceu por força própria, mas porque Deus deu a misericórdia e ainda te sustenta. Cara, isso é muito poderoso. Muito poderoso. Assim, foi até uma coisa que eu estava comentando agora, né? Eu adoro quando vem essas reflexões num momento muito simples. Eu estava ali me ajeitando e tal, e aí me veio esse insight, discernimento, né? Essa percepção. Esses homens eram reis, né? Tinham posicionamentos, eles não faltava nada para eles. Eles eram reis, eles eram autoridade política, espiritual, tudo. Mas eles sempre caíam no mesmo erro. A gente sabe, tem a questão da mentalidade caída do homem, mas aí a gente já entra numa outra esfera. Mas assim, é como se eles sempre voltassem para o Egito. A mente sempre voltava para o Egito. Sim. Sabe? Por mais que eles estivessem ali com tudo, né?
O Senhor estava caminhando, estava disposto a caminhar com eles tinham tudo para seguir firmes no caminho do Senhor, mas a mente sempre voltava para um lugar cativo, né? Sempre para um lugar de pecado, sempre para um lugar de, isso aqui talvez seja melhor, né? Aí iam lá adorar deuses pagãos, ou então não destruíam totalmente. E aí me veio isso, assim, esse insight. Olha que incrível, né? Porque eles não eram mais escravos. E sabe o que eu percebo? É que a nossa mente ela é tão limitada que a gente precisa de imagens, de deuses palpáveis. Sim. E como Deus, a gente não sabe como Ele é. Os grandes nomes da Bíblia não viam o rosto de Deus, então eles não conseguem formar, Deus é assim, Deus é um homem, Deus é uma mulher. Então, a compreensão humana ela precisa de algo para se agarrar. Foi assim quando o povo estava saindo do Egito e aí fizeram um bezerro. É assim com esse Deus Baal, com a Aserá. E aí também você vê hoje também nas religiões mais atuais, né? Igual, por exemplo, o kardecismo, que tem o Kardec, né? Uma pessoa para que eles possam olhar, sabe? Claro, muitas outras, né? A maioria das religiões. De matriz africana, onde tem lá as estátuas, né? As representações. Então você vê que a nossa mente limitada, ela precisa se segurar, precisa se situar em algum lugar. E aí talvez a dificuldade de muitas pessoas de ter esse relacionamento com Deus. Sim. Né? Sim, porque isso é a presença, tanto que a gente fala muito na presença. E a presença é muito maior do que qualquer sistema religioso. Sim. Estar na presença de Deus, estar em Cristo, caminhar com Cristo, excede qualquer entendimento religioso. Com certeza. A gente não fica preso a uma religião em si. Sim. A gente vai à igreja, a gente faz ali a celebração da vida. Eu gosto muito de falar assim, né? A gente celebra a vida de Cristo, celebra Deus com os nossos irmãos, porque nós somos um corpo, né? Mas isso aqui excede qualquer sistema religioso, né? Porque quando a gente percebe que extrapola os 5 sentidos, você consegue quase tocar na presença de Deus. Foi como eu senti aqui a presença do Espírito Santo ministrando a nossa vida. E isso ela vem através de relacionamento. Exatamente. De busca, de abrir mão de coisas, né? Então isso é incrível. Sim. Então essa presença, essa graça, estar nessa presença do Senhor tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo maior na vida. Sim. Né? Então foi uma percepção que eu tive justamente disso, né? A gente tem tudo para caminhar com Ele, como esses reis tinham, né? E faziam às vezes tantas coisas em nome do Senhor, mas acabava às vezes cedendo, caindo, voltando para uma mentalidade cativa, né? E aí é buscar a mudança dessa mentalidade. Sim, verdade. 7. Amazias começou bem, mas não terminou bem. O rei Amazias fez o que era reto, o que era correto, né? Porém, não de todo o coração. A Bíblia frequentemente diferencia quem serve a Deus parcialmente daqueles que o servem integralmente. Não basta começar bem. O maior desafio espiritual é permanecer fiel até o fim. Muita gente vive de aparência espiritual, mas o coração está dividido. Acabamos de falar isso aqui, né? Então, tem nem muito que acrescentar. Tem nem muito, assim. 8. Amazias venceu Edom e se encheu de orgulho. Depois de uma grande vitória militar, Amazias desafiou Israel para a guerra. Vitórias mal administradas podem gerar orgulho espiritual. Há pessoas que, depois de pequenas conquistas, começam a agir sem direção de Deus. O sucesso também testa o coração. Eu já falei em outros estudos que isso é muito real, porque você começa a entender como se fosse através da sua capacidade,
não, Deus já me deu a vitória e agora é comigo. Entendeu? Então, assim, é você realmente entender onde o seu coração está baseado. E aí, cara, se você tiver com a intenção incorreta, o que era para ser bênção vira maldição. Com certeza. E aí você volta a estaca zero. Não tem jeito. Certeza. 9. A parábola do espinheiro e do cedro. O rei Jeoás respondeu a Amazias com uma parábola. O espinheiro quis se comparar ao cedro do Líbano e acabou destruído. Essa parábola é uma das respostas mais inteligentes e irônicas entre reis na Bíblia. O orgulho faz pessoas perderem a noção de quem realmente são. Quem não trata o ego acaba entrando em guerras desnecessárias. Só costurando, né, o que a gente está falando. Sim. E quantas vezes a gente não se meteu numa situação complicada por conta do ego? Total. Não, eu consigo fazer isso, então eu vou fazer só para mostrar que eu posso. Lê do engano. Né? Então, e a gente vê muito isso aqui, né? Tenha cuidado com o ego, pessoal. Cuidado. 10. Jeroboão II restaurou territórios, mesmo sendo um rei mau. Jeroboão II expandiu Israel e trouxe prosperidade, apesar de continuar em pecado. A palavra diz muito isso, né? Prosperidade não é um sinal de aprovação espiritual. Esse é um dos alertas mais fortes desses capítulos. Há pessoas prosperando financeiramente, crescendo socialmente, mas espiritualmente distante de Deus. Você está buscando apenas crescimento externo ou transformação interior também? A gente falou isso em vários vídeos anteriores, né? Sim. Será que a vitória está vindo de Deus? Nem todas as coisas boas são maravilhosas, a prosperidade toda está vindo de Deus. E a própria palavra diz que se você tem vitórias, mas você tem que ficar fazendo manutenção a todo tempo, não vem de Deus. A prosperidade em Deus, ela traz consigo paz. Sim. Ela também permite que você repouse. E, por exemplo, um exemplo bem prático que eu consigo trazer através da minha vida é: antes, quando eu rodava na Uber, sem um propósito claro, eu trabalhava e eu não conseguia ver o dinheiro parando na minha mão. E hoje que eu trabalho menos, porque a gente tem que gravar esse material, né? Porque foi uma direção do Espírito, e eu consigo ver o dinheiro frutificando mais. Sabe? Então eu percebo às vezes colegas meus que também rodam na Uber, que estão ali naquela loucura, naquela roda do hamster, e estão sempre reclamando de alguma coisa. A conta não fecha, sempre... E aí, hoje eu consigo perceber esse favor de Deus sobre a minha vida. Cara, isso é muito maravilhoso, isso é muito incrível, né? É realmente ver na prática aquilo que a gente vê na palavra de Deus. Sim. E aí, é muito esse lugar, assim, que a gente tem que ter cuidado, porque as pessoas entram muito... Hoje a gente vive muito a era da comparação, né? Sim. E aí é rede social, não sei mais o quê, aí, porque, nossa, fulano tá viajando, tá isso, tá aquilo, tá trocando de carro, tá... Mas assim... A verdade é que ali as pessoas só mostram o que querem mostrar. Sim. Né? E aí, você pode viver tudo isso, né? Mesmo estando ali no Senhor, você pode viver tudo isso e muito mais, porque Deus ele é o Deus do impossível, ele pode tudo nas nossas vidas. É a plenitude, né? Mas lembre-se sempre, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, isso é muito básico. Coloca o Senhor em primeiro lugar
Deixa espaço para ele agir e prover na sua vida. Sim. Aceite somente a prosperidade que vem dele, para que ela seja frutífera, para que ela seja plena, para que ela seja a longo prazo. Sim. Sabe? Então, é isso. É isso. E aqui a gente vai fazer um breve resumo desses 2 capítulos. As principais lições. A misericórdia de Deus ainda alcança pessoas imperfeitas. Intensidade espiritual influencia níveis de vitória. O orgulho destrói conquistas. Uma vida cheia da presença deixa legado. Prosperidade sem santidade é um perigo silencioso. Deus honra perseverança, não apenas bons começos. O sucesso pode ser perigoso tanto quanto o fracasso. Isso é forte, hein? É. Isso é forte. E chegou aquele momento. Já levamos aqui, né? O estudo inteiro a gente já, só lapada santa. E agora é na intenção de. Posso? Pode. Perguntas para reflexão. Ele adora isso. Eu adoro isso, não tem jeito. Vamos lá. Primeira pergunta. Tenho servido a Deus com intensidade ou com superficialidade? E aí? Existe orgulho crescendo dentro de mim após algumas conquistas? Perigoso, é um campo minado. É, e às vezes a gente nem percebe. Nem percebe. 3. Minha vida espiritual deixa legado ou apenas aparência? Nossa, isso é profundo demais. É. Uau. Estou dependendo da misericórdia de Deus sem buscar mudança verdadeira? É o mendigo espiritual, né? 5. Minha prosperidade está acompanhada de crescimento espiritual? Hoje eu posso afirmar que sim. Né? Verdade. E aqui, pessoal, é aquele momento que a gente deixa aqui um espaço para que você possa refletir sobre essa porção de hoje, que você possa trazer para dentro toda essa porção e aprender. Porque o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. E a Bíblia, ela é um manual prático disso tudo. Verdade. Deus ele já deixou todo o passo a passo, histórias para poder corroborar tudo isso, né? Então, assim, entenda a Bíblia como um manual prático, teórico. Como eu já falei, quando a gente chegar em Eclesiastes, nossa, vai ser só tapa atrás de tapa, vai ser muito forte. E sempre se lembre que você não está sozinho. Jesus ama a sua vida e Ele quer que você se renda à vontade dEle para viver em plenitude. Sim. Né? Assim como um dia nós fizemos isso e tantas outras pessoas, você também tem esse convite, porque o Espírito Santo ele só atua quando você abre as portas da sua vida. Ele não vai invadir, ele não vai forçar a barra. Ele só quer uma oportunidade para trazer a sua vida em plenitude e viver tudo que você tem para viver, né? Aleluia. Então, pessoal, nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estará presente e nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã, tá bom? Um dia abençoado na presença do nosso Senhor. Shalom!